Alô, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta. Primeira aula desse semestre, né, dessa disciplina que é nova para vocês, que é o web jornalismo. A gente vai ver bastante conteúdo legal e já de início a gente começa falando um pouco de como tudo isso começou, né? Como que a web chegou até o ponto que está hoje. Um lance super legal é que já na década de 1960, o Marshall McLuhan, ele já previa em seus artigos científicos que, de alguma maneira, a sociedade estava evoluindo para uma grande comunidade global. Olha só a visão do McLuhan lá atrás, nos anos de 1960. Teve um canadense também, o Nikola Tesla, que adiantou que o homem inventaria, né, um instrumento de bolso ligado a redes invisíveis, não é, sem fio, e que conseguiria se comunicar, não é, com várias pessoas em grandes distâncias. Então, grandes pensadores lá atrás já imaginavam como que seria, não é, a grande rede e o poder, né, da interligação das pessoas através da comunicação, utilizando a internet, utilizando computadores e mais adiante, né, utilizando smartphones. A gente começa indo lá atrás, né, que a história da internet está ligado aos primeiros computadores conectados à energia elétrica. Os modelos iniciais são assim completamente fora do que a gente pensa hoje como computador, né? Isso aí em 1950. Eles eram gigantescos, lentos, muito pesados, praticamente tomavam conta de um salão enorme e tinham uma capacidade, né, de processamento muito pequena, né? E só existiam em laboratórios científicos para fins profissionais. Não havia fabricantes para venda e distribuição de uso pessoal em grande escala de computadores nessa época. Nos anos de 1960, em um desses laboratórios, surgiu a ARPANET, que mais adiante seria assim uma grande evolução, né, que daria início, né, a esse processo que a gente vê aí de interligação entre os computadores. Isso nasceu lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A primeira experiência de acesso a fontes de informação foi realizada em 1971 na Europa, quando o Correio Central Britânico iniciou operações no que veio depois a se tornar o serviço Prestel. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente colocou aqui a imagem da telinha do Prestel. Era algo assim muito primitivo, mas se trabalhava, né, com dados, já a preocupação de passar informações e acessos desde daquela época. Isso surgiu, né, no Correio Central britânico. O Prestel evoluiu, né, no final da década de 70 oferecia mais serviços, notícias, home banking, reserva de voos. Só quem tinha uma condição financeira, né, melhor, né, quem estava com mais poder, mais grana, que tinha acesso a essas informações, mesmo porque esse serviço era muito voltado para essa movimentação econômica, né, muito preocupado com bolsa de valores, né, e algo nesse sentido. Ele ficou com um custo muito alto e no início dos anos 1990 ele foi descontinuado. O primeiro grande jornal que ofereceu serviços online foi o The New York Times. Isso lá em meados dos anos 70, né, também voltado para esse público específico, né, que trabalhava com bolsa de valores, que viajava muito, enfim, que pegava avião. Esse público foi o público que realmente mais recebeu, né, benefícios dessa era pré-web
não é, com esses projetos que foram desenvolvidos, Prestel e outros que a gente vai ver mais adiante. Esse é o Ceefax, que foi desenvolvido também por outro grande conglomerado, a BBC de Londres. Ele entrou em caráter experimental também em 1973 e lançado oficialmente alguns anos depois, numa versão de ITV, né, um teletexto. O primeiro computador pessoal foi esse daí, meio estranho que você está vendo aí, o Kinect 1, lançado no início dos anos de 1970, né? Tinha 256 bytes de memória e foi anunciado na revista científica americana, um valor de $750. Se a gente pensar em memórias de computadores hoje, né, 256 bytes é absolutamente nada, né? Se você tem computadores com memória RAM de 8, 16, 32 gigas, você tem computadores com memória de HD, memória física para salvar arquivos com 1 tera. Então, assim, pensar em 256 bytes é uma coisa muito pequena, é uma realidade completamente distante do que a gente tem hoje. Esse aí surpreende qualquer um, né? Esse aí foi o primeiro Apple, pessoal, né? O grande percussor dos PCs, o Apple I, né, que foi lançado em 1976. Repare que ele tem uma estrutura de madeira, né, com teclado, e não tem tela. Você tinha que adaptar uma tela, né, para poder ligar e escrever. Era mais, né, algo para se colocar algum texto, mas não tinha a funcionalidade, né, dos computadores mais avançados. Mas aquela primeira foto que eu mostrei, a gente tinha um computador com uma baixa capacidade, né, de pensar, entre aspas, né? E esse Apple I, ele já, né, reduziu completamente o tamanho, né? Por isso que ele é considerado o grande percussor, né, dos PCs. Esse daí já tem mais uma carinha, né, de computador mesmo de casa, né, que a gente usa. Né? Óbvio que com algumas mudanças, mas tem a tela, tem um compartimento para você colocar uma mídia, né, no caso aqui um disquete, e tem a parte do computador em si, né, que fica junto com o teclado. Então, esse daí já tem mais uma carinha mais próxima, né, ainda no meio termo, né, mas mais próxima do que é hoje um computador, né, um PC doméstico, né, com tela, né, com teclado, e com, às vezes, um ou outro com um compartimento para algum tipo de mídia. É lógico que disquete não se usa mais, né? Mas tem outras questões que a gente pode utilizar. Tinha uns computadores nessa época que também utilizavam fitas de rolo, né? Fitas antigas, tipo aquelas fitas cassete, né? Para salvar arquivos. Então, também tinha essa possibilidade nessa época de 77, 80. Nos anos 80, 1980 em diante, a IBM, líder de mercado, fechou uma parceria para obter um sistema operacional que fizesse os seus PCs funcionarem. E fechou com o que se tornaria uma das grandes gigantes, não é, dessa área por todo mundo, que foi a Microsoft. O sistema Viltron, testado em Miami em 1981, não alcançou sucesso. Os canais a cabo determinaram sua extinção em 1986. Aí vocês vão perguntar, mas canais a cabo era uma prestação de serviço com informações também muito semelhantes àquelas que a gente já viu do Prestel, né? Porque era um sistema que passava informações sobre banco, como que estava o tempo, se tinha teto para voar. Então, era para esse público específico. Então, com a TV a cabo, foram lançados canais que faziam esse tipo de divulgação
divulgavam essas informações. Então, o sistema ficou sem funcionalidade, perdeu, não é, para a TV a cabo, o canal a cabo, né, que transmitia esse tipo de informação. Esse é um outro sisteminha que ele é tão surpreendente, porque ele funciona até hoje. É o sistema Minitel, né, um computadorzinho, né, com a telinha mais arrumadinho, né, mais bonitinho. É um sisteminha que foi montado pelo Serviço de Correios, Telégrafos e Telefones da França, né? A França engloba esses serviços de forma unificada, né? Mas como se fosse aqui, né, para a nossa realidade, como se os Correios tivessem uma parceria com o sistema de telefonia, existisse um só, e eles dividissem, né, o mesmo sistema, né, o mesmo protocolo. Bem, enfim, o lance é que o Minitel funciona até hoje, né, sendo ofertado pela France Telecom e pela La Poste. Em 1985, a internet já estava mais estabelecida, com uma tecnologia de comunicação entre pesquisadores e desenvolvedores, mas o nome só começou a ser usado lá no final da década, quando as nets começam a formar uma só estrutura. Aos poucos, né, esse sistema que ficou muito voltado para as universidades, ele começou a ganhar também as empresas e depois todos os lares daqueles que podiam, né, adquirir. Esse processo de interconectar as redes ou nets, ele acabou sendo abreviado para interneting, que mais adiante, né, passou por outra redução, né, e é conhecida até hoje como internet. O jornal inglês The Guardian lançou um sistema muito interessante que oferecia a possibilidade de você pesquisar uma dúzia de jornais britânicos ao mesmo tempo e visualizar uma composição de resultados única, muito parecida muito parecido com o sistema que o Google tem, né, guardadas as devidas proporções, né, que ele, de acordo com o seu perfil, coloca aquelas matérias de vários veículos disponíveis para você, não é? Para que você acesse mais rapidamente assuntos do seu interesse. Então, é muito semelhante, mas se pensando nesse serviço na década de 80, foi algo muito inovador para a época. A IBM, ela desenvolveu uma rede de notícias e comunicação chamada de Prodigy. Esse sistema aí, ele na realidade ele não foi mais adiante, porque ele coincidiu com o avanço do PC doméstico. Mas se você olhar ali o Prodigy, você entrava com uma senha e depois você tinha informações que ficavam passando no rodapé, né? Se a gente colocar nos nossos tempos agora, muito semelhante desses canais, é muito semelhante a esses canais de notícias que a gente tem aí, né, que ficam passando aquelas informações no rodapé, além de informação principal na maior parte da tela. Mas, como eu citei, não foi muito à frente, porque o PC doméstico começou a ser introduzido nos lares. Aí chegou a vez do Brasil. Em julho de 1989, com o apoio do Instituto Global de Comunicação, né, uma das instituições ligadas à Associação para o Progresso das Comunicações, a Alternex, Sistema Experimental do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Estatísticas, e BASE, entrava no ar depois de sua fase experimental. Pouco depois, em 1990, a Rede Nacional de Pesquisa era lançada oficialmente para levar a internet aos demais estados. Então, no Brasil, esse processo de ficar muito tempo na academia para depois seguir para os lares não aconteceu como nos Estados Unidos. Assim que a gente teve a condição de receber a tecnologia, logo isso começou a ser disponibilizado.
obviamente por uma parcela muito pequena, né, da população nesse primeiro momento. Agora chega o ponto do nosso primeiro grande marco histórico, né, no que a gente pode dizer de internet de verdade. Em 1989, né, o Tim Berners-Lee ele inventou o www. Saca lá quando você vai entrar no, em algo na internet, que você digita lá www. Tal, foi o Tim Berners-Lee quem inventou esse sistema e também criou os protocolos de HTML e HTTP. Então, o que a gente tem hoje, né, de internet, na forma que a gente tem hoje, com acesso global à informação e interconexão entre os computadores, foi fruto, não é, da descoberta desse pesquisador inglês, o Tim Berners-Lee. Né? Ele começou a pesquisar sobre o assunto no início da década de 70. Ele levou 20 anos, né, quase 20 anos, tentando decifrar isso e criar um protocolo que funcionasse. Né? Na época, ele estava chamando de Internet Working. Depois ele avançou, né? Avançou sua pesquisa na década de 80 e no finalzinho dela ele desenvolveu isso daí. Só que o Tim Berners-Lee, ele lançou, mas ele cobrava royalties, né, para as pessoas acessarem esse sistema que ele inventou. Mas ele percebeu que a sua criação só se tornaria popular se ela fosse acessível para quem quisesse experimentar. Então, o que ele fez? A partir de abril de 1993, ele anunciou que a internet seria livre de royalties, ou seja, de pagamentos por patentes. Passaria a ser pública, como é hoje, isenta de taxas para usar e criar qualquer projeto online. Então, se a gente pensar num nome, né, responsável, né, pelo que a gente tem hoje de internet, esse nome é desse pesquisador inglês aí, o Tim Berners-Lee. O San José Mercury, em 1994, ele foi o primeiro a fornecer um jornal em tempo real, com resumos de notícias, né, via América Online, AOL. E a partir daí houve uma inclusão total da edição impressa do jornal, que mais adiante passou a cobrar o acesso ao seu conteúdo. O primeiro jornal brasileiro a fazer uma cobertura completa no espaço virtual foi o Jornal do Brasil, isso em 1995. E depois outros surgiram, né, seguindo os passos aí do JB. Essa foi uma página em homenagem aos 10 anos, quando completou 10 anos do JB online no ar. Reparem a precariedade, né, gráfica dessa página. Mas a gente está falando de uma época onde ainda era presente a internet discada, gente, que ficava aquele modem fazendo barulho, né? E era terrível você conseguir uma conexão. E não tinha conexão com velocidade muito longe, né, da velocidade que a gente tem hoje. Também em 1995, outro grupo forte, né, forte mesmo, o conglomerado Folha, ele montou uma equipe de profissionais, né, com a colaboração da redação da Folha de São Paulo, e começou a colocar notícias da edição impressa, né, no Folha Web. Reparem que esses primeiros veículos a disponibilizarem conteúdo, eles faziam uma cópia do jornal impresso e colocavam ali na sua versão digital. Essa aí é uma imagem, né, da Folha Web na época, né? E depois da reformulação que ela sofreu. Então, dois momentos marcantes desse grupo extremamente importante, que é o Grupo Folha. O Grupo Folha, ele almejava
né, através do universo online. O universo online, gente, é o UOL, tá? Explorar o mercado de serviços online no país, né? O Brasil Online foi criado no dia 25 de abril, 3 anos, né, depois do seu concorrente, mas ganhou um espaço muito grande. Essa daí era a página de acesso do Brasil Online, do BOL, né? Brasil Online é o BOL. Até hoje, algumas pessoas ainda têm e-mails do BOL, né? E essa aí, a página do Universo Online, o UOL, permanece até hoje, né? Muita gente acessava a internet entrando, né, nessa página do Universo Online, o UOL. A grande contribuição dessa nova empreitada chamada UOL, além de agregar sobre um mesmo guarda-chuva conteúdos de dois gigantes da comunicação, foi responsável pelos primeiros experimentos com vídeos na internet. Em 1997 foi lançada a TV UOL, a primeira experiência brasileira de um canal de vídeo interativo na web. Tá aí a imagenzinha, né? Nem tudo foi um grande sucesso, né? Muitas experiências frustradas, mas depois a coisa fluiu, né? E até bem pouco tempo, vários conteúdos estavam sendo disponibilizados com muita intensidade na TV UOL, que está rolando até hoje. A TV UOL fez transmissões ao vivo. Em 97, transmitiu o Domingo Legal, né, do Augusto Liberato. O Grupo Estado também deu outra contribuição importante para a implantação de uma cultura de produção e distribuição de informação jornalística via online. A primeira experiência de edição à distância aconteceu na Copa da França, em 1998. Essa equipe foi para lá exclusivamente para produzir conteúdo para o online. Então, é esse aí um marco bastante importante na história do web jornalismo, né? Foi a primeira equipe a produzir conteúdo especificamente, né, para o ambiente online. Isso a nível de Brasil, né? Tá aí uma imagenzinha. A França foi campeã, né, dessa Copa do Mundo, e esse foi o relato, né, a página que o sistema UOL disponibilizou, né, marcando essa sua trajetória, né, através dessa postagem. Outra experiência que vale a gente citar aqui, né, foi um desfile da Fitoervas, que a empresa foi contratada para fazer a cobertura, o Net Estado foi contratado. E aí, o que acontece? Você começou a ter ali a necessidade do repórter se adaptar a essa nova realidade desse novo veículo. Ele não tinha o tempo de ir para a redação, escrever com tranquilidade, fechar, reler o texto, fazer tudo isso. Não tinha. Porque ele tinha que escrever o conteúdo, né, e enviar para que esse conteúdo fosse disponibilizado em apenas 30 minutos. Então, isso tudo aconteceu dentro desse trabalho, né, que foi realizado, né, na sede do Estadão, né? Apesar desse nosso primeiro slide, a primeira apresentação de slides dessa primeira aula, se chamar Passos Iniciais, eu trouxe para vocês, para a gente finalizar, um pouco de como está a realidade da grande rede, né, como está a realidade da internet, esse imenso lugar que acaba englobando todo o universo. Ele é muito grande, mas existe um abismo digital que separa uma parcela da população. Mais da metade da população mundial, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas, usam a internet. Maioria de homens,
52% das mulheres no mundo estão fora da rede. No caso dos usuários masculinos, essa taxa é de 42%. E esse estudo é da União Internacional de Telecomunicações. O estudo revela ainda que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas continuam excluídas da comunicação online. Sentiram aí o abismo digital? Eu tenho 4 bilhões, mais de 4 milhões, ok, que tem acesso. Mas eu tenho mais de 3 bilhões e meio de pessoas que não têm acesso. 3 em cada 4 brasileiros, trazendo para a nossa realidade aqui, acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas, embora a quantidade de usuários e os serviços online utilizados tenham aumentado, ainda persistem diferenças de renda, gênero, raça e regiões. Conforme o estudo do governo federal, foi realizado pelo Ministério das Comunicações e se chama TIC Domicílios. Segundo esse estudo, 74% dos brasileiros acessaram a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Outros 26% continuam desconectados. Se consideradas as pessoas que utilizam aplicativos que necessitam da conexão à internet, como Uber e serviços de delivery de refeições, o percentual sobe para 79%. Há 10 anos, 41% da população estava nessa condição. Desde então, o crescimento se deu, em média, 3,3% ao ano. Então, assim, é uma grande evolução a nível de Brasil, né, de acesso à internet. Mas vocês têm, através desses próprios números oficiais, né, a certeza de que existe uma parcela ainda enorme da população que está fora, né, desse acesso à grande rede. Só para a gente fechar aqui, voltando aí para o número global, só para dar uma ideia, desses mais de 4 bilhões, né, de usuários conectados à rede, eles enviam mais de 6 bilhões de e-mail em um único minuto. Único minuto. Mais de 41 milhões de mensagens no WhatsApp. Fazem quase 4 milhões de pesquisas no Google. Assistem mais de 4 milhões e meio de vídeos no YouTube. Acumulam quase 700 mil horas de conteúdo assistidos no Netflix. Além disso, plataformas de criação de conteúdo como o WordPress têm ferramentas tão completas que possibilitam o desenvolvimento de projetos inteiros na grande rede. Então, pessoal, esse é o cenário, não é? Desde lá de trás até aqui. É óbvio que eu pulei, né, alguns pontos específicos, como as redes sociais, né, e a própria evolução do web jornalismo, que a gente vai acompanhar com mais detalhes em outras videoaulas ou de forma presencial, quem sabe. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre. Um grande abraço, né? E continuem com a gente, né, fortalecendo essa disciplina tão importante e também a formação de vocês com muito mais conteúdo. Abração, tudo de bom. Valeu!